Olá, torcedor vascaíno, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Na Torcida Vascaínos. Muito prazer, eu sou o Ricardo França e vamos mais uma vez falar um pouco mais sobre Vasco da Gama, falar sobre Fábio Carille, desempenho de Verratti, falar também sobre as homenagens feitas ao nosso ídolo maior Roberto Dinamite, enfim, vamos falar bastante sobre Vasco da Gama, mas antes a gente vai rodar a nossa vinheta. É isso aí, pessoal. Vasco da Gama que entrou em campo no último sábado, jogando contra a equipe do Sport de Recife. O Vasco da Gama conseguiu uma grande vitória. Venceu pelo placar de 3-1, 2 gols marcados pelo nosso querido Verratti, né, que mais uma vez teve uma grande atuação pelo Clube de Regatas Vasco da Gama e foi eleito inclusive o jogador da partida. Verratti fez um grande jogo, o capitão do Vasco da Gama, o Pablo Verratti. E o Vasco da Gama que se posicionou muito bem ao final da tabela. Vou mostrar aqui para vocês, final dessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama, todos os jogos já foram executados, não há jogo na segunda-feira, e o Vasco da Gama aparece no G4 com 6 pontos. Vejam como é importante vencer, né? Um campeonato muito equilibrado. O Vasco começou essa rodada na 12ª colocação e uma vitória jogou o Vasco para o G4. Então é sempre muito importante vencer, principalmente jogando dentro de casa. O Vasco da Gama subiu para 6 pontos, com 2 vitórias na competição e uma derrota, e assume a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2025. Vasco que retorna a campo pela 4ª rodada na terça-feira. Vasco entra em campo às 21h30, vai enfrentar a equipe do Ceará. Esse jogo é lá no Castelão, no Ceará. Jogo também muito importante para o Vasco da Gama. Uma vitória fora de casa seria bem legal, bem interessante para a equipe Cruz Maltina. Vasco que tem uma maratona de jogos aí nesse mês de abril, mês de maio. No sábado já enfrenta a equipe do Flamengo. Na terça-feira joga com o Lanús pela Sul-Americana. Então, quanto mais pontos o Vasco puder somar, será interessante. Agora vamos aguardar qual time o Carille vai botar em campo diante do Ceará. Lembrando que contra o Corinthians, o único jogo que a gente fez fora de casa nessa competição até o momento, o time foi muito diferente daquele que vem sendo apontado como time titular da equipe do Vasco da Gama. O Carille fez 8 alterações. Vamos ver se contra o Ceará, que é uma viagem um pouco mais longa, a gente está viajando para o Nordeste, então vamos ver se o Vasco da Gama vai com o time titular ou se vai poupar alguns atletas. 4ª rodada, portanto, na terça-feira, 21h30, você vai acompanhar mais uma vez a transmissão aqui no canal Na Torcida Vascaínos. Eu vou estar na narração, Leonardo Lacerda nos comentários, assim como Luiz Amadeu. Você é nosso convidado, tenha certeza disso. Falando em Fábio Carille, Carille que vem apresentando aí um futebol que não agrada tanto ao torcedor vascaíno, mas vem se baseando em números. Para quem não lembra do início da carreira do Carille, Carille foi auxiliar técnico do Tite. Então ele tenta ter um estilo muito parecido e semelhante com o Tite, aquele futebol pragmático, futebol de resultado. Às vezes a equipe não joga bem, mas sempre tentando valorizar o desempenho. E isso, inclusive, que ele falou na coletiva, né, sobre os números, pelo desempenho que ele tem à frente do Vasco da Gama, a quantidade de treinadores que o Vasco já teve nos últimos anos. Ele cita isso também na coletiva e ele apresenta o desempenho importante, interessante, digamos assim. Isso não é o melhor, mas é um desempenho interessante para os primeiros 4 meses de trabalho que ele vem desempenhando no Vasco da Gama.
São 18 jogos à frente do comando do Vasco, com 9 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Fez 26 gols, tomou 19, somou 31 pontos no total. Tem um aproveitamento de 58%. E quando a gente isola isso, pensa só no Campeonato Brasileiro, ele tem um aproveitamento de aproximadamente 67%. Um aproveitamento muito bom para o início de campeonato. Então, apesar do Vasco não jogar um futebol vistoso, apesar do Vasco da Gama ser criticado por boa parte da torcida, a maneira que se desempenha o Vasco da Gama dentro do campo, a gente se basear, isolar somente os números, a frieza dos números, o desempenho de Fábio Carille até o momento diante do comando do Vasco da Gama é um desempenho de razoável para bom. Então, aquele torcedor mais que pensa que gostaria de ver outro treinador no comando dessa equipe do Vasco da Gama, acho que vai ter que esperar um pouco mais. O Carille vem aí num desempenho, como eu falei, razoável, baseado nos números, e o Vasco da Gama com isso vai crescendo na tabela, está em 3 frentes de competição, está no Campeonato Brasileiro, está na Sul-Americana e está na Copa do Brasil, que vai enfrentar a equipe do Operário lá do Paraná. Um detalhe interessante sobre o Operário jogou nesse final de semana em casa e acabou derrotado pela equipe do Goiás. Então, o adversário do Vasco, que deve ser ou do dia 30 ou do dia 29 de abril. O Vasco vai estar enfrentando a equipe do Operário de Ponta Grossa, lá do Paraná, pela Copa do Brasil, e a equipe não teve um bom desempenho na Série C do Campeonato Brasileiro. E falando também em números, a gente traz aqui os números de Pablo Verratti. Verratti que vem sendo o principal destaque dessa equipe do Vasco da Gama. Alguns torcedores contestam algumas partidas que o Verratti faz. Verratti é um centroavante de área, não é aquele centroavante de velocidade. Verratti não é aquele cara de tanta habilidade fora da grande área, mas aquilo que ele se compromete, que é fazer os gols, dar resultado dentro da grande área, ele vem cumprindo, e é um jogador extremamente esforçado, jogador que sabe fazer um pivô, jogador que se posiciona muito bem no jogo aéreo, e esse final de semana inclusive fez gols sem ser de cabeça. Fez o primeiro gol do Vasco da Gama, uma bola cruzada no posicionamento dele de dentro da pequena área, onde ele recebe uma assistência do Coutinho de cabeça e ele coloca para o fundo da rede. O segundo gol, sim, ele disputa uma bola com o zagueiro Lucas Cunha, há um entrever entre os dois dentro da área, ele ganha a frente do zagueiro e de cabeça coloca no fundo da rede para fazer o segundo gol da equipe do Vasco da Gama. Verratti tem um excelente desempenho com a camisa do Vasco da Gama, principalmente no ano de 2025, ele já fez 17 jogos pelo Vasco, marcando 13 gols no total. Muito bem, muito bom desempenho, 2 assistências. É um jogador que vem se desempenhando. E o detalhe, você pode perceber a minutagem dele. Ele é um jogador que não gosta de ficar de fora, é um jogador fominha, gosta de atuar, briga para estar em campo de jogo. Até estranhei no último jogo, que o Carille na entrevista disse que ele pediu para sair porque estava cansado. Ele não costuma sair, deveria realmente estar um pouco exausto durante a partida, se movimentou bem até, inclusive. E o Vasco da Gama, eu não digo que o Vasco seja refém do Pablo Verratti, mas é um jogador de suma importância e os números dizem isso muito bem. Vem tendo uma passagem grandiosa pelo Vasco da Gama, é um atacante de 36 anos, mas que não deixou o padrão cair desde a sua chegada ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Pelo contrário, vem crescendo a cada jogo, a cada partida e sendo muito importante para o gigante da colina. Ele inclusive celebrou a vitória, falou sobre a vitória em São Januário, ele citou São Januário na entrevista que deu ao Sport TV, muito feliz com a atuação do Clube de Regatas Vasco da Gama. E ainda tem isso, é um jogador que não se omite. Quando o Vasco perde, ele dá a cara, critica o time, quando vence também vem falar, realmente é um líder dentro dessa equipe do Vasco da Gama, um jogador que chegou muito bem
e preencheu aí o espaço de liderança que faltava nessa equipe do Vasco da Gama. Pablo Verratti é um baita de um jogador. E ele diz, temos que ser fortes aqui em casa. Tem que ser caldeirão contra todos os times que vierem aqui. Não podemos perder nenhum ponto. Temos que pensar em vencer toda vez que jogamos em casa. Também temos que melhorar quando jogamos fora. Essa foi a declaração de Pablo Verratti no final da partida entre Vasco da Gama e Sport. E para mostrar que o Carille está bem, além de estar bem com a diretoria do Vasco da Gama, também com os jogadores, João Vitor veio defender o treinador, o zagueiro do Vasco da Gama, defendendo o Carille também após a partida contra o Sport. João Vitor puxou os atletas para comemorarem o gol com o treinador no jogo contra o Sport. Carille parece que tem a confiança do grupo, é um treinador que, talvez, pelo que se dá a entender nas conversas com os atletas, as entrevistas que os atletas dão, é um treinador bom de bastidores, bom de vestiário, e isso parece que tem conquistado os jogadores do Vasco, que sempre fazem questão de enaltecer as qualidades do treinador. Toda vez que há uma derrota, sempre poupam o treinador nas entrevistas coletivas, sempre se colocam como os principais responsáveis ali pelas atuações do Vasco da Gama. Então o Carille parece que realmente é um treinador que tem força nos bastidores, ali no vestiário do Vasco da Gama, e com isso vai ficando mais tempo, vai conquistando o seu espaço. Vamos ver, tem uma semana importante pela frente, tem 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, jogos de afirmação, um jogo fora contra o Ceará que acabou derrotado nessa última rodada, perdeu para o Juventude de virada pelo placar de 2-1, vai querer jogar dentro da sua casa com mais força para tentar somar pontos, e enfrenta o Flamengo num clássico ao qual a gente não vence há muito tempo. Uma vitória diante do Flamengo pode fortalecer ainda mais a imagem do Carille. Carille que vem tendo algumas rusgas com o torcedor vascaíno, então pode ser que uma vitória dê uma tranquilidade maior para o treinador junto ao torcedor. Só falta, acredito eu, aparar essa aresta, porque os jogadores dão a entender que ele está bem com os atletas. A diretoria também diz que ele está prestigiado, não cogita sequer a sua saída. Então falta só, de repente, uma grande atuação com algumas dessas equipes para que o Carille conquiste também a confiança do torcedor. Quem sabe não é nessa semana uma vitória, um bom resultado contra o Ceará, uma vitória diante do principal rival, Flamengo, no Maracanã no próximo sábado. Isso aí pode dar aí um novo grau de amizade, digamos assim, entre o Carille e o torcedor vascaíno. O torcedor não quer criticar o Carille, o torcedor quer que o Carille faça seu trabalho e que a torcida possa enaltecer esse trabalho. Então só depende dele ter um bom desempenho para que o torcedor venha para o seu lado, que o torcedor vascaíno comece a apoiar também, e é que a gente consiga ficar em harmonia. Digo até que uma vitória diante da equipe do Flamengo no próximo sábado dá muita moral para o Vasco enfrentar o Lanús. Jogo no dia 22 de abril, na outra terça-feira, pela 3ª rodada da Sul-Americana. Jogo muito importante. O Vasco que está na 2ª colocação do grupo. O Lanús é o líder pelo saldo de gol. Lembrando a vocês que na Sul-Americana só o primeiro colocado avança direto, o segundo colocado tem que disputar um playoffzinho contra o 3º colocado que vem da Copa Libertadores da América. Então é muito importante para o Vasco ser primeiro colocado para pular essa fase, já que vem de uma maratona de jogos muito grande. Então quanto mais poupado forem os jogadores do elenco, será melhor para o desempenho do Vasco da Gama. E para finalizar esse vídeo, queria falar de Roberto Dinamite, né? Roberto que foi homenageado pelo Vasco no jogo contra a equipe do Sport. Alguns vídeos foram passados, jogo de luzes também mostrando o rosto do Roberto Dinamite. Enfim, o nosso ídolo maior recebeu a homenagem também nas arquibancadas com um bandeirão lindo, escrito Dinamite Eterno. E Dinamite realmente é eterno.
um grande jogador, um grande ídolo. Tive o prazer e o privilégio de poder assistir Roberto Dinamite nas arquibancadas do Maracanã, de São Januário, na Rua Bariri, onde eu pudesse ir para assistir Roberto Dinamite jogar, sempre era maravilhoso, sempre era um prazer. Roberto, se fosse vivo, no domingo, no dia de ontem, dia 13 de abril, estaria completando 71 anos. Roberto, que faleceu aos 68 anos, vitimado por um câncer, e nos deixou de maneira precoce, mas a sua história sempre será contada. O Vasco da Gama é um gigante, e tenho certeza, Roberto Dinamite tem participação também nessa história do Vasco da Gama. Grande ídolo, um cara realmente que era uma liderança dentro e fora de campo, nunca se obtiu, um centroavante de muita qualidade, que vestiu com muita garra, com muita hombridade, essa camisa gloriosa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, deixo aqui o meu carinho, o meu abraço, a minha alegria de estar falando de Roberto Dinamite, um ídolo sensacional, o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro com 190 gols. E olha que era uma época difícil, de grandes centroavantes, grandes marcadores, e Roberto atingiu uma marca realmente fenomenal que dificilmente será batida por outros atletas. Roberto, que descanse em paz, que olhe para nós aí de cima e que continue abençoando o nosso Vasco da Gama e a todos nós, Roberto Dinamite, que era uma figura querida. O melhor, duque caxiense como eu, morador da região do São Bento, aqui próximo da onde eu moro, o que me dá muito, muito orgulho, muita alegria e felicidade. Roberto Dinamite, eterno sempre. E eu vou terminando por aqui a minha participação. Espero que tenham gostado desse vídeo. A gente vai tentar trazer todo dia algum vídeo diferente, com informações também, opiniões sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. E você deixa seu comentário aí, de repente um assunto que você quer que a gente fale, deixa um comentário também, algo que a gente possa melhorar, tá, nos nossos vídeos, porque é sempre muito importante a sua opinião. Deixa aqui a minha gratidão. Desejo uma ótima semana para todos vocês e faço o convite novamente. Amanhã, 9h30 da noite, Vasco da Gama e Ceará, direto do Castelão. Você é nosso convidado. Eu vou estar na narração com o Léo Lacerda, nos comentários e também com o Luiz Amadeu. Valeu, galera. Um ótimo dia, uma ótima semana. Fiquem com Deus e saudações vascaínas. A gente vai encerrando por aqui.